Olá, meu povo, bem-vindo a mais um vídeo aqui neste canal. E eu confesso que faz uma semana que eu não posto nada, mas eu estava doente, fiquei com uma gripe muito forte, fiquei de cama e agora eu me recuperei. Então eu fiquei sem trazer vídeos no canal e acho que também foi um momento que eu precisei ali ter essa semana para pensar. E eu estava tomando banho, e toda vez que eu entro no banheiro assim, começa a vir alguns pensamentos, eu começo ali a falar com o Espírito Santo, sempre no banho, gente. Eu entro no banho, parece que o Espírito Santo ali já entra comigo e começa a me dar alguns pensamentos, sabe? E eu queria falar com vocês, Nossa Senhora, olha minha testa, misericórdia. Agora que eu vi. Mas enfim, voltando. Eu queria falar com vocês sobre o Evangelho, esse Evangelho largo, né? Que as pessoas têm postado aqui nas redes sociais. E o quanto é difícil, né? Eu vou falar sobre mim, o que tem acontecido nos últimos dias. Eu me converti há 2 anos, vai fazer 2 anos que eu me converti. E desde que eu me converti, eu me entreguei muito ao Senhor, muito assim. Renunciei tudo, eu já falei um pouco sobre isso aqui. E tem sido dias difíceis, né? E eu tava pensando, né? Toda vez que eu entro nas redes sociais, aquelas pessoas que aceitaram Jesus e postam o Senhor fazendo e movimentando e a pessoa conquistando tudo muito rápido. Aí que a minha vida aconteceu muito rápido. Eu conheci Jesus, eu me batizei e aceitei Jesus, larguei tudo. E eu creio que o Senhor, Ele é um Deus que Ele faz tudo muito rápido, independente da sua entrega. Mas eu acho que antes, eu tenho certeza que antes de você chegar na bênção, antes de você chegar nas promessas que o Senhor tem pra tua vida, você tem que passar por um deserto muito grande. O Senhor, Ele te lapida, o Senhor, Ele te molda, Ele te forja, sabe? Porque Ele quer saber onde está o seu coração. E eu estou há 2 anos convertida e eu estou num deserto. Hoje eu estou num deserto que por muitas das vezes eu olho e eu falo, Senhor, até quando, né? E eu vejo pessoas que se converteram, ao mesmo tempo que eu, um pouquinho depois de mim, já estão vivendo o sobrenatural do Senhor. E eu falo, não é possível. Quem é que tá vivendo um evangelho errado aqui? Será que eu estou tão errada? Tô vivendo um evangelho tão errado assim? Porque a minha vida parece que não tá andando. Eu vivi muitos milagres. Nesses 2 anos o Senhor já fez muita coisa na minha vida, eu não tenho o que falar. Só que não são milagres de bens materiais, são milagres de libertação, milagres de cura, milagres de acreditar, de saber que o Senhor vai fazer, que o Senhor vai prover, que o Senhor vai mudar, que o Senhor tá cuidando. Isso são milagres, porque uma pregação que eu vi esses dias, a pastora falando assim, acho que foi a pastora ou foi o pastor pregando, falou assim: qual foi a última vez que o Senhor fez algo na tua vida? Você tem bênçãos para contar no seu dia a dia que você teve com o Senhor? E graças a Deus eu tenho isso. Eu tenho vivido isso com o Senhor o dia após dia. As bênçãos nos pequenos detalhes, porque as bênçãos não são só grandes, as bênçãos também são pequenas. E eu vejo pessoas, sabe, famosos, influências se convertendo e aleluia, glória a Deus. Eu fico muito feliz que esses grandes influências estão se convertendo ao Senhor, estão conhecendo a Jesus e vendo, largando aquela vida totalmente errada. Mas eu ainda vejo que eles estão pregando um evangelho totalmente lindo, sabe? Alice no País das Maravilhas, e não é assim, gente, não é. O evangelho é renúncia, o evangelho ele é dor, ele é perseguição, ele é difícil, é difícil. Eu até falei pro Senhor, será que eu tô vivendo o evangelho errado? Porque eu tô 2 anos sofrendo, 2 anos orando, e eu tenho consagrado a minha vida ao Senhor, eu tenho jejuado, eu tenho orado, eu tenho clamado ao Senhor, eu tenho acordado de madrugada, eu faço campanha na madrugada, sabe? E eu vejo essas pessoas, tudo muito rápido, tudo muito lindo, tudo muito fácil. Eu falei, não é possível, né? Então a gente tem que tomar cuidado com esse evangelho fácil que as pessoas estão sendo pregadas, porque hoje eu vejo que quanto mais a gente se entrega ao Senhor, quanto mais a gente busca, quanto mais a gente jejua, porque a gente tem que ter uma vida crente sem jejum e oração. Não é Jesus, não se mantém de pé. É um crente, desculpa falar, um crente frajuto que fala, né? Porque não, gente, como que você se mantém, como que você tem domínio próprio e autoridade sobre o diabo se você não jejua, você não tem comunhão com o Senhor, você não tem intimidade, né? E eu vejo
Eu vejo isso, eu falo, não é possível, não é possível. Quanto mais eu me entrego ao Senhor, quanto mais eu falo com Ele, quanto mais eu faço campanha, quanto mais eu jejuo. Gente, as lutas vêm. Esses dias eu fiz uma mentoria com a pastora Lorena. Já falei sobre ela aqui, que ela tem um canal aqui no YouTube, ela é uma bênção, ela é uma pastora de libertação, ela fala sobre sonhos, ela sabe interpretar sonhos, e eu fiz uma mentoria com ela sobre alguns sonhos que eu estava tendo, e eu falei pra ela o deserto que eu estou passando hoje, a dificuldade que eu estou passando hoje, e ela falou, Thaís, quanto mais a gente se entrega ao Senhor, é assim. E aí agora eu tava tomando banho, agora de manhã eu estava rolando meu celular, né? E vendo as pessoas falando de Jesus, que Jesus é lindo, que não sei o quê. E eu falei assim, não é possível. Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso, Ele é poderoso, Jesus Ele é tudo, tudo. Não estou tirando o mérito de Jesus, não é isso que eu estou dizendo aqui. Mas eu estou dizendo esse evangelho maravilhoso, esse evangelho da porta larga, que as pessoas estão pregando sobre prosperidade. Só sabe vir aqui e falar que Jesus me deu, Jesus mudou minha vida e tá postando casa, carro. E aí eu olho pra minha vida. Hoje eu vou falar pra vocês, eu tô desempregada. A proprietária pediu a minha casa. Eu não tenho dinheiro pra me mudar. Esse é o último mês que eu tenho dinheiro pra pagar as minhas contas. Eu não sei como será o mês que vem. Eu tô mandando currículo, eu tô procurando emprego, eu não consigo emprego. E hoje de manhã eu falei pro Senhor, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Porque eu já tentei de tudo. E eu não tô conseguindo. E você olha nas redes sociais, as pessoas estão pregando um evangelho maravilhoso. Um Jesus que você aceita Jesus hoje e no outro dia tá todo mundo já na prosperidade. Eu não tô nessa prosperidade, gente. Eu tô no deserto, eu tô passando por lutas, perseguições. Fora que a minha mãe tava doente, minha mãe tava acamada, depois minha mãe saiu do hospital, veio pra minha casa, eu tive que cuidar da minha mãe. E aí você olha assim, as pessoas... Eu falo, Senhor do céu, quem é que tá vivendo o evangelho errado? É eu? Ou é essas pessoas? O evangelho da porta larga, porque eu tô vivendo o evangelho da porta estreita, porque todas as vezes que eu penso alguma coisa, o Espírito Santo já pede pra mim pedir perdão, sabe? Eu já me repreendo, eu já falo, não, Senhor, me perdoa por esse pensamento, me perdoa por aquilo, eu sempre tô em constante perdão. Paulo fala, né, nas cartas dele, o mal que eu não quero fazer, isso eu faço, e o bem que eu preciso fazer, eu não consigo. Eu me sinto igual Paulo, todo dia eu tenho lutar contra pensamentos, contra coisas que não é de mim, é setas do maligno. E as pessoas, um evangelho lindo, maravilhoso, que Jesus é paz, Jesus te dá tudo aquilo que você pede, o Senhor Ele te dá. O Senhor Ele te dá, Ele tem poder, Ele é poderoso, Ele é dono de tudo, Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores. Mas antes o Senhor vai te moer, o Senhor vai te lapidar, o Senhor vai te levar para o deserto, você vai passar por coisas que você fala, meu Deus do céu, se eu não tivesse firmado na rocha, eu já teria desistido. Eu falo por mim, se eu não tivesse uma vida de jejum e oração, eu não estaria firme no Senhor, eu não estaria, porque é luta atrás de luta, eu saio de uma luta e eu entro em outra, e as pessoas postam um evangelho lindo, maravilhoso, eu falo, não é possível que eu estou vivendo esse evangelho que as pessoas tá vivendo e eu não tô vivendo, eu tô errada, e não é que a gente tá errado, é porque viver pro Senhor não é fácil. Eu tô lendo agora Atos, né, estou lendo Atos ainda, e fala de Paulo, a história de Paulo. Paulo, ele perseguia os cristãos, ele era um judeu que perseguia cristão. Ele teve um verdadeiro encontro com o Senhor, e quando ele teve um verdadeiro encontro com Jesus, ali a vida dele mudou muito, pra pior, tá? Entre aspas aqui. Porque depois que ele aceitou Jesus, ele começou a pregar o evangelho, pregando a salvação de Jesus Cristo. Paulo começou a ser perseguido. Paulo, ele estava preso. E enquanto ele estava preso, ele enviava cartas para as nações, para poder continuar pregando o evangelho e encorajar os irmãos que estavam livres sobre a palavra do Senhor. Então, hoje eu vejo que olha o evangelho de Paulo. O evangelho de Paulo, Paulo dos apóstolos, ele foi perseguido e mesmo na prisão, ele fortalecia os cristãos que estavam livres. Olha isso, a perseguição que ele sofria por um evangelho que ele se entregou, ele teve um verdadeiro encontro com o Senhor. Quando a gente tem um verdadeiro encontro com o Senhor, antes das bênçãos virem, o Senhor vai nos mudar, o Senhor vai nos forjar, o Senhor vai nos moer, porque Ele quer saber onde está o nosso coração. É verdadeiramente nele? A gente ama verdadeiramente Ele? Ou a gente ama aquilo que Ele faz? As obras que Ele faz, o que Ele te dá? Você ama Jesus verdadeiramente ou aquilo que Ele te dá?
ou aquilo que ele faz por você. Porque se for aquilo que ele faz por você, sinto muito, irmão. No grande final da vida, que o Senhor voltar, você vai ficar com seus bens materiais aqui na terra sofrendo, porque a gente não vai levar nada daqui pro céu, né? E eu vejo isso, a história de Paulo, de Atos, eu tava ali pensando e o Senhor me falou. Olha, Paulo foi perseguido porque ele teve um verdadeiro encontro com o Senhor, ele renunciou tudo, ele começou a falar do amor de Jesus e ali o levante começou sobre a vida dele. E é assim que eu me sinto, igual Paulo, porque quanto mais eu faço pro Senhor, mais as coisas vêm, mais as coisas acontecem, mais as coisas, perseguições, as lutas, a batalha na mente, sabe? E é tão difícil, né? E você abrir as redes sociais. E eu não estou aqui falando de comparação, mas eu estou falando de um evangelho largo, onde as pessoas não pregam a palavra, as pessoas pregam o amor, a prosperidade que o Senhor dá. O Senhor, Ele dá, mas antes de tudo, Ele nos forja. Ele nos forja. E eu tô assim, sabe? Tava pensando agora de mim, eu falei, meu Deus, eu tô errada. Eu tô errada e eu sei que eu não tô errada. Eu sei que, graças a Deus, eu tô vivendo um caminho estreito, doloroso, difícil, mas eu sei que é esse caminho que me chega ao meu galardão, a Jesus, que quando Ele vier, eu vou deixar tudo aqui e eu vou morar com Ele, porque o Senhor conhece o meu coração. E eu espero que o Senhor também conheça o teu coração e que você sirva a Ele verdadeiramente e não sirva a esse evangelho largo, da porta larga, porque não vale a pena. Não vale a pena. Quanto mais você conhece o Senhor, mais você quer renunciar a tudo. Mais essas coisas do mundo já não brilha mais seus olhos, sabe? Eu quero sim ter casa, eu quero ter meu carro, eu quero ter minha família. Tudo isso eu quero, porque se o Senhor tiver esses planos pra mim aqui na terra, amém. Mas se Ele não tiver, que eu não perca a minha salvação, porque se tirar o Espírito do Senhor de mim, já não me sobra nada. Quem era eu no mundo? Quem sou eu agora? Sabe? E eu não me arrependo em nenhum momento de ter voltado pro Senhor, de estar passando por tudo isso que eu tô passando. Não me arrependo, porque a minha força vem dele. E quando eu estou fraca, Ele me faz forte, porque o poder dele me aperfeiçoa na minha fraqueza. E que o poder do Senhor, Ele se aperfeiçoa, Ele também te aperfeiçoe na fraqueza. Amém? Se você curtiu esse vídeo aqui, me desculpa pelo desabafo, mas é um pensamento que eu estava aqui agora refletindo pela manhã. Curta esse vídeo, compartilha e comenta aqui embaixo se você tem vivido isso que eu tenho vivido, essas coisas que eu tenho visto, que eu estou vendo, esse evangelho tão fraco que as pessoas estão vivendo. Eu quero falar também sobre um livro que eu tô lendo, eu vou falar nele no próximo vídeo, que a gente tem vivido um evangelho muito fraco, perto daquele evangelho que aquele homem, daquele livro, aquele autor daquele livro passou. Eu chorei, eu nem terminei o livro, mas eu chorei lendo esse livro. É um livro assim que te faz ver que a gente, uma perseguiçãozinha básica, pouquinha, o irmão olhou torto, você já não quer mais ir pra igreja, irmão? Que evangelho fraco é esse? Que evangelho é fraco perto daquilo que o irmão passou? O irmão foi igual Paulo, preso, ele foi humilhado, ele apanhou, ele foi espancado dentro da prisão por amor a Jesus. Eu vou falar sobre esse livro no próximo vídeo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, curte, compartilha, comenta e até o próximo vídeo. Tchau!